Aleluia! Ah, meu irmão, como é bom estar com todos vocês. Pega a Bíblia de vocês rapidinho. Eu tenho uma missão rápida aqui para pregar. Gerando janeiro de 2024. Gerando janeiro. A mensagem dessa manhã é: quer ser feliz? É uma pergunta. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Salmos de número 1, versos de número 1 ao 6, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que se faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quer ser feliz? No 3 você pode repetir essa temática da manhã? Quer ser feliz? 1, 2, 3. Quer ser feliz? Eu penso que todos os seres humanos querem ser felizes. Todos, sem exceção. Às vezes, na caminhada nós nos entristecemos. Às vezes, algumas coisas que vivemos nos magoam, mas se olharmos prontamente, sinceramente, de forma muito transparente, conversarmos com todos, todos querem ser felizes. Mas existem algumas coisas que nos mostram, que nos destaca, que nos chama a atenção e que nós precisamos seguir cabalmente. Eu acredito que o caminho para ser feliz, para ser bem-aventurado, segundo o que o salmista aqui aponta, é um caminho de alta negação. Veja bem, o salmista já começa esse salmo dizendo: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando o salmista diz bem-aventurado, esse termo no hebraico significa feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a pessoa. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Logo, de cara eu aprendo que o caminho da felicidade é um caminho de autonegação. Alguns acreditam que a felicidade é fazer tudo. Tudo que eu quero é bom, então isso que vai me trazer felicidade. Mas eu, em particular, eu acredito que o caminho de fazer tudo, realizar tudo o que queremos, na verdade, no final, vai nos tornar pessoas extremamente frustradas. Existem muitas coisas que nós queremos fazer e no final a gente descobre que não foi nada a ver aquele sentimento e que naquilo que nós fizemos acrescentou em nada. Aos maduros, os mais avançados, podemos dizer quantas paixões da adolescência, ao olhar para trás, você fala assim: graças a Deus esse negócio não foi à frente. Aos adultos aqui, quantas coisas que nós almejamos comprar e quando nós não conseguimos, ficamos frustrados no primeiro momento, mas agora a gente olha e fala assim: graças a Deus que eu não comprei aquilo. O caminho da felicidade não passa pelo caminho de fazer tudo o que queremos. O caminho da felicidade segue o caminho da autonegação. Esse salmo nos ajuda muito em alguns entendimentos, e eu quero aqui de cara já trazer alguns deles. Primeiro ensinamento que eu aprendo nesse salmo: os 3 nãos. Você pode falar assim comigo? Os 3 nãos. Os 3 nãos são importantes para as nossas vidas, e eles estão lá no verso 1: bem-aventurado, feliz é o homem que não segue os conselhos dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, já falei isso aqui na igreja. Você pode falar com a pessoa a uma distância. Você pode falar com a pessoa à distância. Não tem problema de você falar com a pessoa à distância. O problema às vezes é você ser influenciado por aquilo que a pessoa está falando. Quando você ouve uma coisa, tem uma distância, mas quando você aceita essa coisa, você ganhou um espacinho no seu coração e na sua mente. O salmista diz: feliz é um homem que não segue os conselhos dos ímpios. E o termo aqui, ímpio, primeiro ponto, é o homem que não teme a Deus. Não tem a ver da pessoa ser cristã, de qual igreja, nada a ver isso. Aqui o termo é um homem que não teme a Deus. Primeiro ponto é esse, uma pessoa que não teme a Deus. Segundo, uma pessoa que não tem uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida que possa olhar assim e falar, olha, tem até falhas, mas é uma pessoa que busca andar de forma correta. Quando você avistar pessoas assim, quando você avistar conselhos desta forma, quando você ouvir mensagens dessa maneira, quando você vê reportagens dessa maneira, quando você lê alguma coisa dessa maneira, meus irmãos, não siga os conselhos dos ímpios. Para janeiro, o primeiro não siga conselhos daqueles que não têm autoridade para ensinar. Selecione bem quem você ouve. Selecione bem quais pessoas podem influenciar a sua vida. Não coloque o seu coração, não dê crédito em seu coração para tudo o que algumas pessoas dizem. Faça uma seleção. Veja quem pode influenciá-lo. Janeiro, não se deixe influenciar por pessoas que não têm autoridade para trazer algum conselho bom para a sua vida. Isso não significa dizer que você tem que destratar pessoas. Às vezes as pessoas falam, você ouve por educação, mas você simplesmente segue a vida, porque você sabe que aquela fonte não é uma boa fonte para você. Segundo não, dessa primeira verdade, que não se detém no caminho dos pecadores. Veja bem, o ouvir você ouve de longe, mas o deter é algo já diferente. O termo bíblico aqui é como se você estivesse andando com a pessoa. Segundo não ande com quem não vai te acrescentar nada. Nossa vida está muito apertada, o nosso tempo é escasso. Não gaste tempo com quem não vai te acrescentar nada. Na verdade, quem não tem o que acrescentar coisa boa, sempre vai acrescentar algo ruim. Não tem isento nessa vida, meu irmão. Ou você é a fonte de água limpa, ou você é a fonte de água salgada. O ponto é qual água que você quer beber. Se afaste se tiver que se afastar. Não gaste tempo andando com quem você não deve andar. O terceiro não, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá. Não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro não sente com pessoas que não vão trazer nada de bom, nada de edificante para a sua vida. O sentar é dar atenção, é entregar o coração. E olha, esse sentar dar atenção, me permita aqui em janeiro, no nome de Jesus, corta aqueles videozinhos que não acrescentam nada na sua vida, que às vezes te tira 1 hora do dia, tiram 2 horas do dia, você está sentado ali, está acrescentando nada. Tira filmes que não acrescentam nada. Tiram pessoas também que não acrescentam nada. Meus irmãos, eu sigo cabalmente um termo do meu pai.
quando vivo estava. É um termo popular, mas vale a pena. Quem anda com porcos, farelo come. Os antigos falavam, acho que os novos nem falam. Eu mesmo não me lembro de falar essas frases para meus filhos, mas eu via muito isso do meu pai. Quem anda com porcos, farelo come. Cuidado com o que você está andando. Então, olha, não se aceite. Sentar é comunhão. Todo judeu só se assentava com quem ele tinha comunhão. Não tenha comunhão com aquilo, não é com aquele, é com aquilo que pode te trazer destruição. Então, qual é o caminho da felicidade? Passa pelos 3 nãos. Não ouça conselhos que não edifiquem. Não se detenha, ou seja, não ande com pessoas que não te trazem coisas boas. E não se assente com aquilo ou com aquele que não traz algo do céu para a terra, que não acrescenta nada na sua vida, que não te abençoa. Segunda verdade para o mês de janeiro: identifique onde está a sua fonte de satisfação. Verso de número 2 diz, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a fonte da sua satisfação? Tem pessoas que infelizmente estão vivendo muitas coisas erradas, muitas coisas ruins. Quando eu falo errada, o errado é aquilo que nos, primeiro, afronta a santidade de Deus. Segundo, nos faz mal. E terceiro, faz mal a quem nós amamos. E na maioria das vezes nós erramos neste nível quando nós não sabemos onde está a nossa fonte da satisfação. Onde está a sua satisfação, meu irmão? Mês de janeiro, identifique onde está a sua satisfação. A Bíblia já dá uma dica incrível. A nossa satisfação está no Senhor. E eu fico refletindo, mas por que está em Deus? Porque Deus é a fonte de todas as coisas maravilhosas. Deus quer que você tenha uma vida abençoada, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você acorde bem, Deus quer que você tenha uma vida tranquila, mas às vezes eu estou vivendo muitos problemas, os problemas são coisas que nós vivemos mesmo, faz parte do viver, mas isso não significa dizer que os pensamentos de Deus sejam pensamentos de tristezas para vocês. O pensamento de Deus para todos nós são pensamentos de paz. Por isso, em janeiro, identifique qual é a fonte da sua satisfação. Não fique bebendo em muitas fontes, achando que se for ali, não, nessa situação eu vou ser feliz. Não, se eu fizer desse jeito eu vou ser feliz, se eu fizer daquela maneira eu vou ser feliz. E eu exemplifico, para passar por último ponto, por algo que eu aprendi na minha infância. Eu queria muito ter um Headley, Headley, camisa, e o sapatinho da Headley, isso lá atrás. E quem tinha, meu irmão, era Playboy. Eu falava, meu Deus, que coisa bonita. Era Ciclone Headley, na minha época eram essas marcas. E eu era apaixonado por aquilo, nunca tive. E aí, um dia, tinha um aniversário, um casamento, e eu, na minha adolescência, eu me imaginei, eu falei, se eu for com aquele sapatinho da Headley, se eu for com aquele blusão da Headley, meu Deus, eu vou ser o destaque nesse casamento. Quem já viveu essas ilusões de crianças? Se eu comprar aquela roupa, se eu tiver aquela bicicleta, se eu tiver aquele brinquedo de controle remoto, meu Deus, você é o grande superior das galáxias. Antigamente a gente não tinha muitos videogames, era Atari. Eu acho que a maioria não sabe nem o que é o Atari. E fazia fila, quem tinha era rico, a gente fazia fila. Quem tem videogame, sábado jogo na casa do primo, vambora, duro, endure. Aí depois melhorou, veio o Mega Drive. Meu Deus, quantas vezes eu falei assim, se um dia eu tiver o Mega Drive, rapaz, mas se um dia eu tiver o Mega Drive, meu Deus, você é maravilhoso para todo mundo. Mas os pobres não tinham Mega Drive, então tinha o videogame que foi à mão, que era a construção de edifícios, Brink Game, e a gente ficava, meu Deus do céu. E eu pensei, já que não dá para ter Mega Drive, quando eu tiver o meu Brink Game, vai ser tudo de bom.
Mas eu aprendi uma coisa com a roupa e aprendi uma coisa com os videogames. A roupa, minha mãe não pôde dar naquele dia a roupa, ela comprou um brusãozinho lindo, mas eu rejeitei o brusão. Eu nunca mais esqueci da minha rejeição àquele brusão, porque eu achava que só seria feliz, eu só arrasaria se eu tivesse aquele brusão da Headley. E eu não tive o brusão da Headley, naquele dia eu fui frustrado para aquele casamento. E eu aprendi com a vida, que olha, nem tudo que a gente quer, nós teremos. Eu achava que a fonte do meu sucesso era ter a Headley, mas na verdade a fonte do meu sucesso seria a gratidão. Identifique qual é a sua fonte. Não, a minha fonte é ter coisas. Não, coloque a sua fonte em um lugar mais firme. Eu coloquei a minha fonte, identifiquei a minha fonte é Deus. É Deus que me ajuda, é Deus que me sustenta. Tem dias, meus irmãos, que eu levanto muito mal, mas eu peço, Senhor, me dê um dia abençoado. Tem dias que eu já quero levantar brigando, vocês acreditam nisso? É só eu que vivo esse negócio. Falo, rapaz, ai meu Deus, e eu estou aprendendo a fazer uma oração, falo, Senhor, me ajuda a não apenas fazer o meu dia feliz, mas fazer o dia dos outros também um dia feliz. Me ajuda no meu gênio, por favor. Identifique em janeiro qual é a sua fonte. Terceiro e último, porção diária. Terceiro e último, porção diária. Nenhum ser humano vive por muito tempo sem comer. Nenhum ser humano. Na verdade, se ficarmos já um dia sem nos alimentarmos, a gente já fica meio fraquinho. Salmista diz o seguinte: quer ser feliz? Primeiro, passa pelo caminho da autonegação, passa pelos 3 nãos. Entenda e aplica na sua vida. Segundo, identifique a sua fonte. E terceiro, ao identificar dessa fonte, beba dessas águas diariamente. Vamos lá? O que diz a palavra? Verso 2, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meus irmãos, tem momentos que a gente não tem muita coisa acontecendo na nossa vida, porque a pancada é o tempo todo. Mas por favor, nessa manhã, se agarre naquela coisa boa na sua vida e segura com todas as forças e vai. Digo eu, uma aplicação mais direta. Ore todos os dias, fala, Deus, estou consagrando meu dia. Acordou? Deus, estou consagrando meu dia. Chegou no almoço, estou consagrando a minha tarde. Chegou à noite, Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Eu tenho costume de orar antes do café, antes do almoço e antes da janta. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser dentro de casa e pode ser o restaurante mais chique do mundo. Você vai me ver fechando os olhos, falando com Deus, e não estou nem aí para quem está vendo, porque eu preciso fazer daquele momento o meu momento de alimentação também espiritual. É a minha gratidão a Deus por eu estar vivo, por Ele estar me sustentando em todo o tempo. Se alimente daquilo que te edifica, se alimente daquilo que traz vida, todos os dias, e se possível for, de manhã, de tarde e de noite. Em janeiro, leve a sério isso, estabeleça como princípio na sua vida, eu preciso me alimentar diariamente, primeiro, da palavra de Deus, segundo, daquilo que Deus tem para a minha vida, e terceiro, das coisas boas que me cercam. Concluo essa mensagem. O termo bíblico diz, tanto você que está aqui presente inicialmente, você que está acompanhando também pela transmissão, o termo diz, se você passar por esse caminho de atenção, de não perder tempo com o que não tem nada a ver,
de focar naquilo que tem tudo a ver. Verso de número 3: essa pessoa será como árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Tudo quanto faz prosperará. Deus tem um janeiro abençoado para você. Deus tem um janeiro incrível para você. Talvez você chegou nessa manhã murchinho, mas pega essa palavra e aplica na sua vida. Será como árvore plantada junto às margens das águas, que dá seu fruto na estação própria, e tudo que faz prosperará. E aí eu concluo justamente com o pensamento do salmista. Por que ele prospera? Você lembra que é importante a gente entender onde está a nossa fonte? Se você é planta, árvore, exemplo, se você é uma árvore, e você pode escolher onde você vai ficar estabelecido, você vai ficar estabelecido em uma corrente de água saudável, limpa, ou você vai querer, você vai desejar, vai decidir ser plantado junto a um valão. Qual é a sua escolha? 1 ou 2? 1 ou 2? Correntes de águas limpas ou correntes de águas sujas? 1 ou 2? Como nós vamos ser bem-sucedidos? Escolhendo aquilo que é certo. Deus não nos isenta das escolhas. Ele fala assim, tá vendo? Ó, tem esse caminho e tem esse caminho. O que você quer decidir? O que você decide? Qual é a sua decisão? Mas a árvore não anda, pastor. Não, mas se você é árvore, você tem 2 pernas, você vai andar. E onde você quer ser estabelecido? Onde você quer ser plantado? Em águas limpas ou em um valão? Nós somos o fruto daquilo que nós nos alimentamos. Nós somos o resultado do meio. Não se esqueça disso. Vamos orar, terminando? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua manhã. Que Deus abençoe a sua semana. Que o seu janeiro seja um janeiro extraordinário. Que você possa ser bênção na sua casa. Se você possa ser bênção para aqueles que te cercam. Mas eu estou muito mal, acredite. Deus não quer que você continue mal. Deus tem um renovo para a sua vida. E esse renovo passa por uma decisão. Qual é a sua fonte? Se você pode, feche os teus olhos e do seu jeitinho, eu vou terminar aqui, mas do seu jeitinho você vai falar, Senhor, é isso. Essa mensagem ela vai ser passada também por lista de transmissão para vocês fazerem devocional.